Shalom Aleichem, como vai você? Tudo bem? Esse é o nosso 5º capítulo da série que nós iniciamos falando sobre os resquícios do judaísmo dentro da história do Brasil, dentro da língua portuguesa e dentro dos costumes familiares. Hoje nós vamos falar dessa parte 2, incluindo esses costumes familiares. Vamos lá então? Hoje nós vamos dar continuidade e vamos abordar o seguinte, a questão das refeições, os costumes e os ritos fúnebres, e vamos terminar essa abordagem falando sobre família, ok? Então vamos lá, refeições. A prática dos jejuns era comum. Então, na sua família, se você tinha gente que jejuava de forma comum, tá? Isso já é um resquício, um indício forte de ter judaísmo. Também, uma outra coisa era essa proibição de comer a carne com sangue. Então, às vezes, eles retiravam os nervos com uma faca especial para isso. Isso quem devia fazer muito deveria ser sua avó, sua bisavó e até sua mãe, tá? E isso é uma prática também muito comum dentro das famílias de origem portuguesa e espanhola. Quando o sangue caía no chão, que o animal era batido, ele era coberto com terra, ou mesmo propositalmente derramado todo no chão e depois coberto com terra. Isso era uma prática comum e isso está ligado também às leis rituais de abate lá em Levítico, tá? Aquela faca que era usada no abate do animal, ela era testada na unha. Você já deve ter visto isso acontecer, né? Eu me lembro de ter visto a minha avó fazer isso por parte de pai. Então isso é muito interessante porque como eles eram de origem espanhola, eles tinham realmente esses costumes, tá? O ovo também com mancha de sangue ele era jogado fora porque ele não era considerado bom para o consumo. Então essas coisas a gente viu nas nossas famílias. Outra coisa é que a carne de porco não era consumida, pois ela era considerada impura. E isso dentro da família. Não permitiam cozinhar carne e leite juntos. Às vezes eles esperavam um tempo entre a ingestão do leite e da carne. Uma outra coisa, comia-se apenas a comida preparada pela mãe ou pela avó materna. Engraçado que nas nossas famílias, tradicionalmente, a gente não tinha o costume de comer fora. Então a comida boa, a comida que a gente gostava muito, era ou da mãe ou da avó, porque elas tinham certos cuidados na hora de cozinhar as coisas, na hora de preparar os alimentos, que as outras famílias muitas vezes não tinham. Então, uma outra coisa que também acontecia é que um menino jejuava durante 24 horas antes de completar 7 anos. Isso também era uma tradição. E ainda existem resquícios dessa tradição hoje no Brasil, mais para o interior do nosso Brasil, ok? Costumava-se beijar qualquer pedaço de pão que caía no chão. Era uma forma de respeito à comida, porque a comida ela é considerada sagrada no judaísmo e nas próprias escrituras. Então, quando nós vamos comer, ingerir qualquer tipo de alimento, uma das coisas que nós fazemos é a brahá, que é a bênção dos alimentos. Por quê? Porque nós tiramos o alimento daquela condição comum e o elevamos a uma condição espiritual. Então, isso é uma coisa muito importante para nós, entendeu? Uma outra coisa, era proibido comer carne de animal de sangue quente que não tivesse sido sangrado. Então é engraçado, né, que, por exemplo, ia comer uma galinha, ia comer um boi, né, um carneiro, tinha que sangrar primeiro o bicho. Era o que eles diziam, né? Sangra o bicho, aí depois a gente vai fazer o preparo. E essas restrições também no que dizia respeito aos peixes, que o pessoal falava assim, as nossas avós diziam assim, peixe de couro não. Falava para o avô, você vai comprar peixe, mas lembra que peixe de couro não pode comer. Então tudo isso são coisas que mostram esses indícios do judaísmo dentro da família. Lembra também que molusco e marisco era proibido. Eu me lembro que isso acontecia na minha família.
E isso é muito interessante, porque isso já demonstrava lá atrás esses resquícios que nós não compreendíamos, porque nós não conhecíamos nem as Escrituras e nem a tradição judaica. E a partir do momento que nós passamos a conhecer, nós então começamos a fazer as conexões para que houvesse esse retorno nosso à fé dos nossos pais com Yeshua. Deixar isso bem claro, ok? Vamos falar um pouquinho agora de costumes. Acender as velas sexta-feira à noite. Isso os nossos antepassados também faziam, com uma alusão ao Shabat. Por quê? No Shabat, a mulher acende as velas, ela faz a brahá do Shabat, né? A brahá das velas, no caso, e dá-se início, então, ao Shabat. E isso é uma atribuição feminina, porque também, segundo a tradição, a mulher, ela tem luz para dar, ela gera. E por isso ela tem condições de acender as velas do Shabat, tá? Celebrar a Páscoa, isso era uma coisa muito comum, e jejuar durante a Semana Santa. As datas da Páscoa cristã e da Páscoa judaica frequentemente coincidem. Então, os irmãos percebem uma coisa interessante. Quando os nossos antepassados faziam isso, às vezes a gente ia na onda, porque meu avô fazia isso, minha avó, meu pai fazia isso e a minha mãe, eu também vou fazer. Então isso nós íamos meio que na esteira da vida familiar sem questionar o porquê isso acontecia, tá? Então, essa questão ligada à Pessah, esse jejum da Semana Santa, como eles chamavam, né? É o jejum do Hametz, que acontece nas Escrituras, do fermento. Então olha só como as coisas estão conectadas, foram mudados os nomes, mas o pano de fundo, ele é o mesmo. Olha uma outra coisa também interessante, limpar a casa nas sextas-feiras durante o dia. Por quê? Porque na sexta-feira, para preparar para receber o Shabat. Então, essa é uma outra coisa, uma outra tradição que ninguém perguntava por quê. Simplesmente se fazia. E as meninas, né, as nossas irmãs, né, eram ensinadas a fazer assim, e ninguém sabia por quê, mas fazia sempre no automático, né? E para completar isso aí, olha o item de baixo. Era proibido fazer qualquer coisa na sexta-feira à noite, até mesmo lavar o cabelo. Então, a gente se lembra que sexta-feira à noite era um dia para a gente ficar com a família, para a gente poder desfrutar daquela comunhão familiar, né? Por isso, o item de baixo diz, realizar alguma reunião familiar nas sextas-feiras à noite. Todos esses itens, eles têm essa conexão com o Shabat. São aqueles resquícios que apontam para o Shabat não de forma direta, mas de forma indireta. Isso é muito interessante a gente notar, porque isso faz a gente entender o seguinte, que os nossos antepassados tentaram de alguma forma esconder isso, sem deixar de viver um judaísmo velado. Aos sábados, velas eram acesas diante do oratório e deveriam queimar até o fim do dia. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque as velas do Shabat, elas são para se manterem acesas, né? Outra coisa, evitar trabalhar aos sábados. Sábado era o dia do banho bem tomado e de vestir roupas novas. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes foi feito isso dentro da nossa família e a gente não entendia o porquê? Os dizeres comuns. O sábado é o dia da glória, ou Deus te crie, Raim Tovim, para quando alguém espirrava. Essas também são expressões idiomáticas ligadas ao Shabat, né? E tinha comemorações também diferentes das comemorações católicas, como o dia puro, que era relacionado ao Yom Kippur, ou algum feriado de primavera. Era costume de alguns acender no Natal 8 velas, fazendo uma alusão a Hanukkah. Então, isso tudo são aquelas coisas que brotaram dentro das nossas famílias e ninguém se questionava, por que vocês fazem isso?
Olha esse último item aqui. Quando acontecia algo ruim, rasgavam-se as vestes. Isso é um costume ligado ao luto ou à tragédia dentro da escritura e do judaísmo. Então veja bem, nós estamos hoje tratando dessas coisas que são coisas tão comuns, mas que são coisas que indicam e mostram fortemente a nossa relação familiar com o judaísmo. Como eu disse anteriormente, não de forma explícita, mas de forma velada, porque os nossos antepassados lá atrás temiam os inquisitores, e por isso eles tinham que tentar esconder de alguma forma isso. Um costume muito comum hoje em dia ainda é varrer o chão longe da porta, ou varrer a casa de fora para dentro, com a crença que se o contrário fosse feito, as visitas não voltariam mais, né? Isso aqui também é muito interessante. Na verdade, essa prática está ligada ao respeito à mezuzá, que era pendurada nos portais de entrada, e passar o lixo por ela seria um sacrilégio. Olha só que coisa interessante, né? Porque tem uma outra questão: toda vez que uma visita entra na casa de um judeu, ele toca na mezuzá em sinal de respeito ao Eterno que habita naquela casa. Olha só que interessante isso. Então, o lixo não deve ser colocado diante de um objeto desse que merece a nossa reverência, porque o texto do Shema está ali também. Então, isso é uma outra coisa muito interessante. Pedir a bênção aos pais na hora da saída e da chegada em casa. Normalmente, ao abençoar um filho, neto ou sobrinho, costumava-se fazer com a mão sobre a cabeça. Isso também é um resquício do Shabat, porque isso acontece no Shabat. Nós abençoamos os nossos filhos e esposas no Shabat. Isso é uma coisa muito extraordinária e muito tremenda. Outra vez, apontando para o judaísmo, dentro das tradições familiares. Como o dia judaico começa na noite do dia anterior, o início de um dia era marcado pelo despontar da primeira estrela no céu. Então o sábado começava a surgir com o surgir da primeira estrela no céu na sexta-feira. Então, se uma pessoa demonstrasse alguma reação publicamente com relação a tal estrela, ela seria alvo de suspeitas. Um adulto consegue conter-se, mas uma criança não. Então ensinava-se às crianças a lenda de que apontar estrelas fazia crescer verruga nos dedos. Isso é uma outra coisa muito interessante, né? Porque as pessoas ficavam, quem conhecia, né, dessa questão da Inquisição, das perseguições católicas contra os judeus, ficava espreitando e esperando que algum judeu escondido, algum judeu oculto desse algum sinal do seu judaísmo. E essa era uma questão que eles prestavam muita atenção, tá? E outra coisa, a tradição de seguir as fases da lua correlacionadas com o ciclo agrícola, porque nós temos também, dentro dessas fases da lua, né, nós temos o dia chamado Rosh Chodesh, que é o início de cada mês, marcado também pela transição lunar. Então, tudo isso apontando para o judaísmo dentro das tradições familiares. Outra coisa, quem tinha uma propriedade deixava os restos de grãos para os pobres poderem comer. Tá? Tradição de não jogar alimentos fora e aproveitar tudo isso eu faço até hoje em casa, porque nós consideramos o alimento sagrado, não pode jogar nada fora. Isso é muito, muito forte na tradição dos nossos pais, pelo menos na minha família é. Uma outra coisa, a prática de usura, o empréstimo com juros, tanto em dinheiro como em objetos e coisas, a atração pelo comércio por pedras preciosas, o destaque pelo excesso de trabalho, a ganância e a inteligência, tudo isso são coisas ligadas ao judaísmo. Só lembrando que o judeu ele não pode emprestar a juros para outro judeu,
para um irmão, mas para uma pessoa de fora ele pode, tá? Isso aqui também é uma coisa bem marcante dentro do judaísmo, tá? Por quê? Porque os judeus eles sempre foram muito ricos e souberam transacionar bem as questões financeiras. Então, como ele sempre teve uma determinada estabilidade, quando as outras pessoas precisavam de dinheiro, eles emprestavam e cobravam juros, mas quando era o irmão, eles de forma secreta emprestavam o dinheiro e não cobravam juros, ok? Eles mantinham-se unidos e transmitiam as tradições familiares aos filhos, tá? Então os filhos eram educados e recebiam uma educação religiosa, tá? Para despistar os inquisitores também. Isso aqui era uma coisa muito interessante. Eles eram em geral religiosos, com fé, mas sem santos e imagens. Olha só que coisa interessante. Os nossos familiares, né? A sua família, a minha família, eles no passado nos levaram a estudar em colégios religiosos, justamente para escapar, para tirar o foco daquela ligação explícita com o judaísmo. Antes de beber, jogar um pouco de bebida para o santo, né? Que esse é o vinho derramado para Eliahu, né, no ritual de Pessah, a Páscoa judaica. O uso da barba cerrada também sempre foi um costume judaico. Então perceba que todos esses itens aqui mostram essas conexões familiares que são tão intensas e ao mesmo tempo nós não entendemos. A maioria das pessoas faz isso sem sequer compreender o que está fazendo. O uso das expressões como quimaçada, ou pagar a cisa, ou fazer mesuras, e ainda expressões como a carapuça serviu, né? E tudo isso aqui nós já comentamos num vídeo passado, então eu só estou citando agora para reforçar esse ensino, mostrar que nas nossas expressões idiomáticas, as tradições familiares eram fortes dentro dessas expressões, ou as expressões eram fortes dentro das tradições familiares. Isso também remontava ao judaísmo antigo, tá? Lavar as mãos antes das refeições, seja por pureza ou higiene, isso também é um costume judaico, tá? Que a gente tem que fazer isso. Usar objetos como a estrela de Davi, usada em paredes e em joias, algumas vezes era vista como um amuleto. De novo, a questão de trazer isso como um amuleto para despistar o judaísmo. Então não significa que a pessoa acreditava que a Magen David, ela tinha poderes mágicos. Não, aquilo era só para despistar, era uma coisa que era feita de propósito para que não se entendesse que aquela família tinha uma origem judaica, ok? Vamos falar dos ritos fúnebres agora, rapidamente. Cobrir todos os espelhos da casa. Quando alguém morria dentro de uma casa, os familiares, então, durante um determinado tempo, eles cobriam os espelhos, porque aquele era um tempo de luto, e não era um tempo no qual devia se dar lugar à vaidade, aquela coisa de se olhar no espelho, ver se estava bonito e tal, porque o que reinava, o espírito que reinava na casa era diferente desse. Toda a água da casa do defunto era jogada fora. Também isso é uma outra ligação com os ritos fúnebres judaicos. Cortar as unhas do defunto, como também alguns fios de cabelo, e envolver tudo em um pedaço de papel ou pano. Esse também era e ainda é um costume judaico que tem também conotações bem fortes dentro da tradição judaica. Lavar o corpo de um morto, normalmente com água trazida da fonte em um recipiente novo, que nunca tinha sido usado, e vestir o corpo em roupas brancas, as mortalhas. É interessante, né? Porque isso passou a fazer parte da tradição do Brasil. Todo defunto, toda pessoa que morre, ela é banhada. E isso vem lá de trás dos ritos bíblicos e judaicos, em que tem que se ter respeito ao corpo de uma pessoa. Por isso, a pessoa precisa ter o seu corpo lavado, banhado, colocado em vestes brancas, para simbolizar a santidade da vida daquela pessoa, tá? Lógico que a gente sabe que nem todos
que se vestem assim, que passaram por isso, voltaram para o eterno. Mas a gente também sabe que a conexão com o judaísmo aqui é muito forte mesmo. O corpo era velado durante um dia, e então uma procissão levava-o à igreja e de lá ao cemitério. Tá? Outra coisa, jogar um punhado de terra sobre o caixão quando ele será descido à sepultura, mostrando que do pó veio, ao pó está retornando. Então, a casa do defunto, onde a pessoa morreu, era lavada, para simbolizar que estava levando tudo embora, né? Que a morte estava indo embora, e os maus, as coisas más também daquela casa estavam sendo lavadas com água, porque a água tem um efeito purificador, ok? Durante uma semana, manter-se-ia o quarto do finado iluminado. Tá? Isso aqui também é uma outra coisa muito interessante, porque uma semana é um ciclo de Shabat, né? E segundo a tradição judaica, a alma do morto ela ficava transitando ainda na terra, nas proximidades do lugar de onde ele morava, durante 3 dias, e no quarto ela subia ao Gan Eden, né, ao paraíso. Então o quarto dele deveria ficar iluminado, para que ele pudesse também encontrar o local, voltar e participar ainda um pouco da vida naqueles 3 dias que ele ainda estaria na terra. A casa da família enlutada, fechada ao máximo durante uma semana, com incenso queimado pelos cômodos. Quase ninguém entrava ou saía durante esse período, também em respeito à pessoa que havia falecido, tá? E no caso dos homens, eles não se barbeavam durante 30 dias. Lógico que são as pessoas que estão dentro da família da pessoa que morreu. São os enlutados que têm esse tipo de prática, em respeito também a esse ciclo do morto, né? Esse ciclo do luto que a gente passa, que é 7 dias, 30 dias e depois 1 ano, tá? Manter o lugar do defunto à mesa, encher o prato dele ou dela e dar a comida a um mendigo. Isso também é uma outra coisa ligada à tradição judaica. Não comer carne durante uma semana depois de uma morte na família. Tá? Porque a carne também ela tem uma conotação ligada ao prazer, né? Porque uma carne bem feita é muito gostosa, dá muito prazer. Então, a abstenção da carne mostra que aquela família está sentindo muita dor em relação à perda que ela sofreu dentro de casa, dentro daquela família. Jejuar no 3º e no 8º dia e uma vez a cada 3 meses durante 1 ano. Também no que diz respeito a haver uma cura na família em relação à perda daquela pessoa amada. Tá? Colocar comida perto da cama do falecido também é um outro costume judaico, ok? Fazer a cama do falecido com linho fresco e queimar uma luz perto dela durante 1 ano. As parentes mulheres deveriam cobrir as suas cabeças e esconder as faces com uma manta. Ir para o quarto do defunto por 8 dias e dizer que o Eterno te deu uma boa noite, você foi uma vez como nós seremos como você. Todos esses itens citados aqui, eles mostram para a gente uma coisa interessante, que a fase de transição da morte, da vida para a morte, ela é uma fase de transição que acontece devagar. Então, no judaísmo, é uma coisa muito interessante, porque não é uma coisa instantânea, automática. É como se estivesse acontecendo em etapas, e a separação entre a pessoa que morreu e os familiares, ela vai acontecendo de forma gradativa, para que não haja aquela dor intensa da ruptura. Então isso é uma coisa muito interessante, que é preciso respeitar as famílias que ainda guardam esse tipo de tradição, porque isso demonstra não só o quanto judaico é, mas o quanto respeito se tem pela pessoa que morreu. Porque, além de ser uma pessoa da família, era um ser humano que merece todo o respeito, não só em vida, como também na morte. Passar uma moeda de ouro ou prata em cima da boca do defunto
Então dá-lo a um mendigo. Passar um pedaço de pão em cima dos olhos do defunto e dá-lo a um mendigo. Dar esmolas em toda a esquina antes da procissão funerária chegar ao cemitério e ter várias luzes iluminando em véspera de dia puro em memória do defunto. Mais uma vez a gente percebe esse desligamento, né, da família, essa questão ligada a poder abençoar a vida de alguém que é menos afortunado, que nesse caso é um mendigo, tá? Essa questão de dar tzedakah, que é a esmola, né? Por que isso aqui é feito, irmãos? Porque isso aqui tem que ter essa conexão com o desligamento, tá? Não é só na área física e espiritual, é nessa área financeira também, é sentir a perda dando alguma coisa para alguém, né? Isso aqui é muito interessante também. E as luzes iluminando na véspera do dia puro, ou de Yom Kippur, né, em memória do defunto, também é uma outra conotação de que essa luz, ela já guiou essa pessoa até a eternidade, e aquelas luzes são lembranças daquela pessoa que já se foi durante esse primeiro período de um ano. Tá? Em algumas cidades havia o chamado abafador, que deveria ajudar alguém gravemente doente a ir embora antes que um médico viesse examinar e descobrisse que o enfermo era judeu. Isso aqui também é uma tradição muito antiga e hoje ela já não existe mais. Tá? Então o abafador, a portas fechadas, ele sufocava o doente, proferindo calmamente a frase: "Vamos, meu filho, nosso Senhor está te esperando." Feito o trabalho, o corpo era recomposto e o abafador saía para dar as notícias aos parentes. Ele se foi como um passarinho. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum tipo de momento num funeral. Então, olha só que interessante isso aqui. Essa pessoa, ela tinha esse papel para que o médico, porque os médicos, eles geralmente estavam ligados ao sistema, né, religioso e à Igreja Católica, e se ele descobrisse que aquela pessoa enferma era judeu, a família inteira seria penalizada por isso, tá? Por ainda praticar o judaísmo, quando havia proibição do judaísmo ser praticado por causa da Inquisição. E isso aqui é muito interessante, principalmente essa frase final: ele se foi como um passarinho. Tá? Você já deve ter ouvido isso, e isso deve trazer lembranças a nós. Jurar pelo descanso de um morto querido ou pela alma da mãe ou do pai. Quando nós éramos crianças, quantas vezes nós não só ouvimos como dissemos essa frase: eu juro pela alma da minha mãe ou pela alma do meu pai. Interessante isso aqui, né? Porque a alma é considerada a parte imortal e santa da vida de qualquer pessoa, ainda mais pai e mãe, né? Que é algo intocável. Nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães em vida e após a morte também. Então esses são mais alguns indícios do judaísmo dentro dos costumes das famílias brasileiras. Espero que você tenha gostado. Se identificou alguma coisa na sua família, para pensar então, porque você pode ter essas raízes judaicas e algumas bem profundas na família. Dê uma pesquisada que você vai ver o quanto ainda existe de judaísmo dentro da sua família. Te vejo em nosso último vídeo dessa série. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Faça uma coisa: se você gostou, indique o nosso canal para outras pessoas, compartilhe, curta aí. E se você tem alguma dúvida, faça perguntas para nós podermos te responder.